No próximo sábado, dia 17 de junho, farei leituras de tarô presenciais na Livraria Simples, aqui em São Paulo. O local fica na Bela Vista e resta apenas um horário disponível, às 16 horas. A leitura tem duração de 1 hora e vale para os próximos 6 meses. Nela você escolhe quais temas serão abordados e traz perguntas diretas ao tarô. A leitura é agendada previamente, então se você quer colar lá, fala comigo agora. Tem link aqui na descrição do episódio, lembra, só tem mais um horário. E se você cola aqui, ouve e aprende, o conteúdo te enriquece de alguma forma, participe do clube de membros do Alouca Tarô. Essa é uma oportunidade de você contribuir e tornar o projeto sustentável, assim eu continuo por aqui. Com R$15 mensais você apoia e ganha mimos, pois à medida que o número de membros aumenta, as recompensas também aumentam. E já estamos no segundo nível, onde nos encontramos mensalmente, ao vivo e a cores e virtualmente, para conversar sobre tarô e fazer leituras coletivas e muito mais. Para participar do Alouca Tarô Clube e apoiar o projeto, tem link na descrição do episódio. Eu conto com você. O naipe de espadas atua em nós fortemente. Ele é o mais precioso e também o mais perigoso. É nele, ou seja, na mente, que tudo principia. Além de concatenarmos informações, acontecimentos e lembranças a partir dessas nossas habilidades mentais, ainda temos que lidar com os devaneios. Sem falar de toda a bagagem que chamamos de inconsciente, coletivo e pessoal. Haja espaço nesse HD, e haja processador, e haja coração para dar conta de tanta aba aberta. E não para nunca, nem quando a gente dorme. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo. Avalie o Alouca Tarô Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas, isso ajuda demais. E se você me escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo, dá uma olhada e vem interagir. E se você tem vontade de estudar tarô ou de fazer uma consulta comigo, acesse o link que está aqui na descrição do episódio. E para quem tem vontade de fazer os cursos, agora tem a opção de adquirir os 3 de uma só vez, e com um descontão de R$189. Dentro do combo tem um curso de arcanos maiores, arcanos menores e de métodos e tiragens. Tem tudo aqui na descrição do episódio. Essas também são maneiras de você contribuir e fazer parte do projeto, assim ele continua existindo e comunicando o que inspira o bem viver. A representação Waite-Smith do tarô chutou o balde, e nela nos deparamos com um naipe de espadas desesperador. Corações atravessados por lanças, um corpo esparramado no chão com 10 espadas enfiadas nas costas, outro com 9 espadas sobre a sua cabeça e um nítido desespero do personagem sentado na cama. Como quem acorda de um pesadelo ou que não pôde dormir, frente a tamanho tormento mental. A 8 de espadas, coitada, amarrada e vendada, rodeada por um ambiente inóspito e por espadas cravadas no chão. No 5, aquele climão de disputa, e no 6, uma despedida, uma partida amargurada, e no 7, cheirinho de golpe no ar. É no As e no 4 de espadas que encontramos um respiro, e olhe lá. E tudo isso na taromancia e no imaginário de quem não se propõe a ir além da literatura de palavras-chave, virou falsidade, magia, inveja, mentira, briga e outras seduções que lemos e ouvimos por aí. Eu dou o exemplo do Waite-Smith, pois além dessa representação ser pioneira no movimento de ilustrar os arcanos menores, foram suas imagens que ficaram também cravadas em nós e inspirou uma série de outras representações, mais ou menos dramáticas. Em cada uma dessas imagens tem muito mais do teatrinho da superfície. Se você sabe que esse naipe diz respeito à mente e seus processos, ou seja, ao pensamento, à retórica, ao conhecimento, às lembranças, narrativas e tudo mais que couber aí dentro da sua cabeça, você saberá também que ele tem muito mais a oferecer. Quando estudamos história do tarô, coisa extremamente importante para quem quer ser tarólogo e taromante, aprendemos também que o Arthur Waite e a Pamela Smith eram ocultistas, membros de uma ordem secreta inspirada no tarô e que influenciou fortemente o tarô que conhecemos hoje. Sabendo disso, não caímos na pegadinha que ambos criaram com maestria. O teatrinho que a representação Waite-Smith mostra não são pessoas, disputas armadas, corações partidos e morte. Todas as cenas comunicam o que o naipe de espadas comunica, os processos e armadilhas mentais.
Com isso em mente, fica fácil compreender o que cada imagem carrega e comunica. A Pamela foi brilhante. Já nos arcanos da corte, menos drama, mas ainda assim encontramos elementos que reforçam as características de cada um deles. A expressão facial, a postura, a roupa, a quantidade de roupa, o cenário, as cores, enfim, cada detalhe pintado é uma informação que, quando reunidas, dizem muito, tanto que a cada olhar e situação, algo novo se revela. Quando chegamos nos arcanos da corte, o fuzuê é menor, porque aqui começamos a fazer as pazes com as habilidades que nos foi dada lá no As. Atravessamos pajem, cavaleiro e rainha até encontrarmos o rei desse naipe, aquele que o domina, ou ao menos tem as habilidades para isso. Eu, Diego, não acredito que alguém seja totalmente habilitado a sempre dominar a mente. O mental, ele é vento, ele é vendaval, e ele passa pelas frestas das nossas portas e das nossas janelas. A grande sabedoria do rei não é domesticar ou amordaçar, pois ao longo de todo o naipe vimos que isso não funciona. O rei aprende à medida que se depara com pensamentos, ideias, situações, diálogos e tudo aquilo que é próprio das espadas, a observar, compreender, meditar a respeito, ponderar, olhar de todos os ângulos, mas não mais com a angústia de quem se deixa levar por cada vento que bate. O rei é presente, também já se livrou de todo o devaneio, de toda a narrativa fictícia que antes eram nutridas e tratadas como realidade. Sua espada, ou seja, sua mente, é afiada e separa sem vacilar o falso do verdadeiro. O que foi, é e estar por vir recebem dele as devidas tratativas. A característica desse rei que mais evidentemente nos falta é a comunicação. A comunicação é onipresente em nossa existência. Por exemplo, tudo ao nosso redor tem nome. Imagina se cada um chamasse o que eu chamo de cadeira de um nome diferente. Ou se eu chamasse de amarelo a cor que você chama de azul. Tudo isso é organizado através da comunicação, que é um combinado social e precisa ser, e ela se modifica a cada instante. Agora, por exemplo, usamos emojis, mas antes eram pinturas numa parede de pedra dentro de uma caverna. E temos buscado agora formas neutras e inclusivas para nos referirmos às pessoas. Há quem fale com as mãos, há quem escute com os olhos, há quem leia com as pontas dos dedos. A comunicação é elástica e potente, mas no nosso dia a dia ela é mesmo michuruca. Assim como todos os potenciais humanos, o da comunicação também pode ser lapidado, assim como lapidar o corpo indo à academia é possível. Você vai, se compromete, repete, se esforça, muda sua alimentação, vê pequenos resultados e eles te motivam a ir em frente. Seu fôlego melhora, seu desempenho físico e sono também, você fica menos doente e por aí vai. E esse é só um exemplo. Os naipes do tarô representam os 4 pilares fundamentais da vida, e falo muito sobre isso no curso de arcanos menores. Quem fez sabe, quem não fez, faça. A louca. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esses 4 pilares são mente, coração, espírito e matéria, respectivamente espada, copas, paus e ouros. E lá no curso eu também explico por que eu organizo os naipes nessa ordem que eu acabei de falar. Quando trabalhamos o corpo, trabalhamos com o naipe de ouros. Quando trabalhamos o espírito, nossos impulsos e vontade realizadora, trabalhamos com o naipe de paus. E quando trabalhamos com o coração, ou seja, o naipe de copas, estamos lidando com nossas emoções. Cada um desses 4 pilares precisam de atenção igual. Quanto mais alinhados eles estiverem, melhor. Ou seja, não adianta estar linda, maravilhosa fisicamente e o resto negligenciado. Algo muito comum também é trabalhar o espírito ou espiritualidade e negligenciar todo o resto, como se a materialidade fosse inferior, quando não é. A mente não é diferente, ela precisa de atenção, de nutrição adequada, do tão falado detox, de descanso, de treino, de comprometimento. E frente aos primeiros resultados, a motivação vem, nos estimula a continuar. E ainda, usando o exemplo da atividade física, se pararmos de fazer, murcha tudo. O condicionamento vai embora, e aí a gente tem que começar tudo de novo. O empreendimento é constante. Ser humano dá trabalho mesmo. Daí a gente vai priorizando algumas coisas em detrimento de outras. Cuidamos primeiro daquilo que é visível. Ou como diz o ditado, a gente vai deixando bonito só onde o padre vai passar.
A mente é invisível. Nossos pensamentos também, nossas novelinhas internas também são, mas nossa comunicação não é. Ela é sensorialmente percebida, uma escuta ativa te fará perceber isso. E não só a escuta do que os outros dizem, mas principalmente a escuta ativa daquilo que sai de nossas bocas. Esse é o começo do treino. Você vai perceber que o silêncio também faz bem, mas o silêncio de verdade, porque não adianta pensar e não falar, o famoso cala-te-boca. Se já pensou, já era. Depois vem a escuta dos pensamentos. O que é isso que eu estou pensando? Remoendo, mastigando dia e noite. Olha para ele. É falso ou verdadeiro? É importante ou não? Diz respeito a você ou não? Você pode fazer algo a respeito para resolver ou não? Por que isso que tal pessoa me falou está me incomodando e gerando em mim sensações desconfortáveis? São muitas as perguntas que a gente deixa de fazer para nós mesmos, e assim a gente sai por aí no que chamamos de piloto automático. E nascem as fofocas, o diz que me diz, o leve traz, o olhar com desconfiança, a fala passiva-agressiva, a fala defensiva. Até o tom de voz e o volume que usamos para falar passam por esse lugar e dão ainda mais personalidade à nossa comunicação. Qual é a personalidade dos seus pensamentos e da sua fala? Eles combinam com os cabelos na régua, com a unha em dia e com o look caprichado? Quando passamos a cuidar da gente também nesse lugar, a mudança para melhor é inevitável. Mas a empreitada nunca acaba, lembra? É vento, passa pela fresta. E a vida é dinâmica, novos acontecimentos, pessoas, realidades, experiências demandam novas respostas o tempo todo da gente. E tudo isso não é sobre sair por aí falando com voz de criancinha com todo mundo, tratando todo mundo fofinho. Muito pelo contrário, o convite aqui é um amadurecimento da comunicação, um convite para a prática de uma fala assertiva e uma escuta menos ressentida. Ninguém precisa falar com você com um sorriso no rosto sempre, nem estar excitada ou animada a todo momento. Tá cada um no seu corre. Às vezes, aquela resposta direta e reta era tudo que a pessoa poderia te dar naquele momento. E tá tudo bem. O lance aqui é não tratar mal o outro ou ser rude, mas a descoberta da possibilidade de uma comunicação menos afetada e passional, que tem como propósito comunicar, ou seja, levar e receber informações sem ruídos. Nas nossas relações, no nosso ambiente de trabalho, em áreas comuns como no seu prédio, em clubes, comunidades religiosas, academia, universidade e por onde quer que você passe. Algumas relações não precisam ir além do famoso bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado e o que mais for preciso dizer e ouvir. O necessário basta. Nem sempre faremos amigos, nem sempre vamos nos identificar, nem sempre teremos energia e nem sempre teremos disposição. Deixa para esperar comunicação afetuosa de quem gosta de você. E nem precisa esperar, porque naturalmente a gente se comunica diferente com quem a gente ama e tem algum tipo de conexão. Fora desse contexto, a cordialidade basta, o silêncio também. E não é sobre virar um robô, é sobre conduzir e modular da melhor maneira possível como você irá se comunicar. E isso acontece de acordo com a situação, com o local e com quem se comunica. Nossa, fulano é seco, né? Amade, você está no trabalho, se a pessoa fez o que tinha que fazer e não te tratou mal, não tem que esperar fala molhadinha. Não tem fala molhadinha. Toca o barco. E se houver desconforto, maltrato, violência, calúnia, daí é outra conversa, que pede outro tipo de resposta, a depender de onde, com quem e como. Eu quero focar aqui no ordinário cotidiano. E nele alimentamos ruídos atrás de ruídos, nas nossas falas e nas nossas escutas. Só o fato de ouvir uma fofoca já é contraproducente. Ah, mas Diego, estão fofocando de mim. Que pena deles, né? Faz o teu. Se você tiver com a espada firme nas mãos e do lado do que é justo e correto, o que pode te abalar? Às vezes, adotar uma atitude neutra, polida e assertiva é melhor do que adotar uma comunicação infantilizada, mimetizada, reativa e ressentida, que nada condiz com quem você é e que só gera gasto de energia e quase sempre discórdia. Com isso em mente, você para de esperar que as pessoas te tratem assim e a sua frustração acaba também. O amadurecimento da comunicação ele é urgente.
Saber ouvir o mundo e respondê-lo à altura requer comprometimento verdadeiro. E nos comprometemos com muita coisa, então eu tenho certeza que você consegue achar espaço para se dedicar a isso também. Se não achar, significa que o espaço está mal administrado e coisas menos importantes têm recebido melhor tratativa. Se na tua cabeça rodam dezenas de filmes, diálogos, situações que nunca existiram ou existirão, por exemplo, tem alguma coisa estranha aí. Uma das coisas mais comuns nos meus atendimentos com o tarô é a preocupação do consulente com os colegas de trabalho, de faculdade, com as pessoas da família. O que eles pensam de mim? Tenho certeza que fulano quer meu mal. O que eu faço? São as perguntas que eu escuto. E eles chegam em desespero e convictos disso. E embora raramente o tarô confirme essas suspeitas, a resposta do oráculo é: você está viajando. E eu garanto, na maior parte do tempo, as pessoas, assim como você e eu, estão pensando nelas mesmas, em seus problemas, planos, dificuldades. Ninguém está elaborando um plano terrível para te derrubar. A gente não é tão importante como a nossa mente furtivamente insiste em nos convencer. Mas daí o dano está feito. A pessoa, baseada nas suas inseguranças, novelas interiores e conflitos inventados, já alimentou tanto esses pensamentos que passou a se comportar como se eles fossem reais. E eu falo alimentou porque é exatamente isso que a gente faz. A gente nutre diariamente com dados falsos, informações precipitadas e distorcidas nossos devaneios e passamos a responder a situações e pessoas baseados em nossos monstrinhos internos. Descontinuar isso é tarefa difícil, requer exercício diário e muitas vezes também ajuda de um terapeuta, do tarô, de meditação, coisas que te auxiliarão a te aproximar da sua mente de forma amigável e gradativa. Na meditação, aprendemos a acolher os pensamentos e a olhar para eles como para quem olha para um objeto, com distanciamento e análise, sem julgamento ou repreensões, sem identificação ou rejeição, porque tudo isso só geraria mais conflito. Lembra, estamos falando do pilar mais importante e mais perigoso. É em pensamento que chegamos a uma ideia, para depois passarmos a executá-la na realidade. Tudo que existe na realidade um dia foi imaginado, foi pensamento. Tudo que foi inventado nasceu primeiro na mente. E ela dá à luz a coisas belas, mas também a coisas monstruosas. Que tipo de coisas você quer dar à luz? Se uma árvore é reconhecida pelos seus frutos, que tipo de árvore tem sido você? E antes da árvore tinha a semente, o terreno, o adubo, o cuidado. Quais sementes você tem plantado? Em que terreno? Com o que você tem se nutrido? Com 4 horas de TikTok por dia? Que tal diminuir um pouquinho e colocar nessas 4 horas sementes mais auspiciosas? Que tipo de literatura, conteúdo audiovisual e lugares você tem consumido? Com quem você se relaciona? Essas pessoas te inspiram, motivam, incentivam ou te causam desconfiança? Despertam em você a inveja, os ciúmes, a competição? Aqui entra o detox, e detox não é ficar sem celular um dia inteiro e no outro usar o dobro, ou se meter no retiro e voltar sem lembrar de nada do que aprendeu lá. Detox é escolher o que consumimos, o que colocamos para dentro dos nossos corpos e mentes. É ser rei de espadas, presente e cônscio, do que nos penetra através de nossos sentidos e do que sai de nós através de nossa comunicação e atos. Esses dias, uma pessoa que eu gosto muito e que no passado foi de grande importância para mim me enviou um print de uma conversa no WhatsApp. Receber print de uma conversa alheia é uma coisa bem desconfortável e sei que acontece bastante e não é nada legal, nem mandar nem receber. Fica a dica. Mas recebi, e isso já denunciou que o distanciamento entre ela e eu era de fato enorme. Pois se estivéssemos em sintonia, a pessoa jamais teria feito isso, porque quem convive comigo sabe o que eu penso a respeito. Eu vi o print, eu entendi a mensagem, o conteúdo em si não era nada demais, não era sobre isso, mas a expectativa era zoar, fazer uma chacota com alguém com quem a gente trabalhou há mais de 10 anos atrás. Recebi, li, interpretei e respondi para a pessoa. Que legal que vocês estão trabalhando juntos de novo. Ele tem feito coisas incríveis. Manda um beijo. E eu falei isso de verdade. E a pessoa ficou muito confusa.
E ela tentou tirar mais alguma coisa, eu reforcei o que disse e ela mudou de assunto. Vocês acham que eu, no meu corre, ou mesmo se eu estivesse sem fazer nada, que eu ia parar para fazer chacota de alguém? E essa coisa de ficar falando do outro, de ficar ouvindo do outro, da fofoca, né? Que é quase que um imã pra gente. É muito contraproducente, ocupa espaço na nossa cabeça que poderia estar refrigerando ou semeando novos projetos, ou recebendo novas ideias, ou descansando, sabe? Fazendo coisas mais auspiciosas. Muito provavelmente eu recebi esse print porque no passado eu tinha uma outra atitude, diferente de hoje. Então me alegrou perceber que de lá para cá muita coisa mudou em mim. Todo ser humano, quando deseja e se compromete, pode mudar. As fofocas, as maledicências, os pensamentos sorrateiros e devaneios sem fundamentos continuarão a nos sondar. Então o Rei de Espadas estende seu braço e nos oferece sua espada afiada, para que ali, no momento exato, seja eliminada a semente que fará crescer em nós uma árvore repleta de frutos venenosos. Acontece que na maioria das vezes a gente deixa o rei lá, no vácuo e com o braço estendido. A decisão é sempre nossa. Uma vez que passamos a escolher com presença e determinação o que permeia nossas mentes, passamos também a ter uma comunicação apaziguadora e pensamentos mais auspiciosos. E a fome daquilo que fortalece nossos braços cresce e substitui o que antes nos nutria de forma contraproducente. Assim, empunhamos com destreza a espada real, e o vento inevitável já não tem mais o poder de nos arrastar de lá para cá. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é lá no Instagram, @alloucatarô. Um beijo, tchau!